né? Que quando a gente pensa no invejoso, a gente pensa no outro. E a gente não se coloca nesse lugar de invejoso, né? Quantas vezes eu senti inveja, né? Então, fico muito feliz quando o Josi me bota nesses temas, porque se perpassa nesse novo olhar, né? Então, no primeiro momento, Kardec, né, vai falar lá nos livros dos Espíritos, na pergunta 933, ele faz logo uma associação da inveja com ciúmes, que é bem coladinho e a gente confunde muitas vezes realmente a inveja com ciúmes. E ele fala assim: felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se ergue diante dele como fantasma que não o deixa em paz e o persegue até no sono. A gente sonhando, a gente tem inveja de alguém. O invejoso e o ciumento vivem no estado de febre contínua, com doença. E essa é uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários? A gente cria essa doença para a gente mesmo. E que a terra se transforma para ele no verdadeiro inferno. A gente tem inveja de alguém, a gente viver voltado no outro. Se a gente for perceber, isso é viver, primeiro, clausula, né? A gente ficar ali naquele sofrimento o tempo todo do que o outro faz, do que o outro está tendo, do que o outro tem, né? E a mesma coisa é o ciúme, né? Se gosta de mim, se não gosta, o que que fez, onde é que está? Eu tenho que olhar o zap, eu tenho que olhar a mensagem, eu tenho que ver que hora chegou, com quem estava, com quem almoçou, com quem jantou. Isso é um extremo inferno a gente viver assim. Né? Se a gente for parar para pensar, isso não é vida, isso não é viver, né? A gente está preso. E aí eu queria começar exatamente com essa parábola que a gente tem, né? Para a gente entender um pouquinho, para a gente começar a refletir com essa inveja. Num certo dia, uma cobra feroz desejava a todo custo abocanhar o inofensivo vagalume. Ao que o último lhe pergunta: serpente, tu que és tão poderosa, por que me desejas aniquilar? A serpente respondeu-lhe: o teu brilho fascina-me, e como eu não posso ter, ninguém mais o terá, por isso quero te devorar. Então a inveja, ela se passa exatamente nessa questão, porque eu não posso ter, né? Então a primeira questão, eu olho o outro, eu não tenho aquilo, né? Como eu não posso ter, eu tenho que destruir aquela pessoa. Então, não se perpassa também somente assim, eu não tenho e vou me conformar. E essa a gente vai ver mais na frente, que pode ser aquela inveja sadia, né? Você fala, é uma inveja boa, ou eu não sei o que, mas é uma inveja boa. Né? A gente não tem esse ditado de falar que tem inveja boa? Né? Existe ela, se a gente tiver realmente olhando ela como boa. Tá? E aí, a gente vai exatamente para o conceito da palavra inveja, que é exatamente não ver, ou ver enviesado. Enviesado é o quê? É com meus próprios olhos, é com a lente distorcida, é exatamente com o olho que eu quero ver. A inveja se manifesta particularmente no olho gordo, né? Então a gente procura várias maneiras de se livrar desse olho gordo. Com santinhos, com fitinha. A criança nasce, a gente já bota a fitinha vermelha para proteger do mal olhado, né? Então a gente busca várias crenças, crendices. Tudo é válido? É, mas não defende de nada. Eve é o olho do diabo. Parece que quer ser visto, é central para o tema da inveja. Tanto para quem é invejado, é visto, eu vejo aquilo, eu cobiço aquilo, eu quero ser aquela pessoa, quanto para quem inveja. Então, o invejoso, ele fica direto olhando alguém. Então, se perpassa nos dois olhares, certo? Eu olho alguém, cobiço alguém, né? E também aquela pessoa que está em vista do invejoso.
Esse fenômeno psicológico pressupõe o contexto social, a coexistência de duas pessoas. Então, por isso que a gente não tem como imaginar o convívio em sociedade. A partir do momento que existe o contato entre duas pessoas, a gente não pode imaginar não ter uma troca de olhar, não ter a troca, né, de inveja, certo? Então, a inveja por si só, por a gente estar no contexto social, ela por si só já existe. Então, há inúmeras definições desse sentimento, né? Vários. Se vocês forem pensar aí, a inveja é boa. Eu tenho inveja, a inveja de ter a inteligência de tal pessoa, a sabedoria de tal pessoa, a tranquilidade. Eu queria ser calmo. Eu invejo fulano porque ele é tão calmo. A gente tem essas invejas e a gente acredita que é saudável. Inveja é um tipo de dor psicológica sentida quando nos comparamos a outra pessoa. Avaliamos que o nosso valor, nossa autoestima... Você sabe? Fui eu? Bora continuar. Então, assim, a inveja, né, por si só, ela tem várias definições, né? Uma delas é exatamente essa visão psicológica, no qual a gente dá valor, né, ao do outro. Né? Outra definição muito comum da inveja é a dolorosa observação daquilo que nos falta. Eu falto ter um carro, né, e eu começo a olhar, fulano, meu vizinho, comprou um carro novo, ciclano tem um carro, eu vou ter um carro igual aquele. Então eu observo, né, e começo a ter inveja daquilo que me falta. Né? Eu não tenho um namorado e eu começo a ter inveja de todos, né, todas as minhas amigas que já estão com namorados, que já vão casar. E a gente vai desenvolvendo esse mecanismo da inveja. Sentimos inveja também quando outra pessoa tem características superiores à nossa. Tanto em habilidades, né, psíquicas, é muito mais inteligente, né, ou em poderes mesmo, assumir o cargo de direção da escola. E aí eu começo a ter inveja. E por que não eu, que estou aqui há tantos anos, e foi ela que chegou agora? Então a gente também tem esse sentimento de inveja, né? Voltou? E também tem a inveja, que é um tipo de admiração e amor por aquilo que não se tem, né? Então, eu tenho inveja da minha amiga que tem uma mãe, e eu não tive uma mãe. Né? Eu tenho inveja de alguém, né, que tem onde, né, dormir confortável. Eu durmo em um chão toda noite, né, no colchãozinho fininho. Schadenfreude é uma palavra de origem alemã, usada também em outras línguas para designar o sentimento de alegria ou prazer. Existe pessoas assim que sentem alegria ou prazer pelo sofrimento ou infelicidade dos outros. É outro tipo de inveja. Tem gente que fica feliz com prazer porque viu o outro infeliz, porque derrotou, merecia aquilo ali, bateu o carro, mereceu. Isso é um sentimento de inveja. A inveja é um sentimento que nos toma quando observamos o sucesso do outro. Também lá no fundinho, quando a gente vê que alguém ganhou na Mega Sena, nosso vizinho, a gente vai sentir inveja. Né? Por que não fui eu? Né? Porque fulano conseguiu ganhar no Vale da Sorte e eu não. A gente tem esse sentimento da inveja. A inveja é um fenômeno universal. Então, não vou expor ninguém, mas todos nós aqui já sentimos inveja. É um sentimento universal, né? E daí a dificuldade de conceituá-la, porque cada um tem uma inveja bem específica, certo? E de acordo com a sua história, certo? De acordo com suas questões morais, de acordo com seu autoconhecimento, de acordo com suas subjetividades, com o que ele tem de si, de personalidade, certo? Então, por isso é tão difícil de conceituá-la. Porém, a gente deve deixar claro 2 pontos quando a gente trata da inveja. A diferença de invejas e ciúmes,
porque elas são confundidas mesmo. E essa questão da inveja boa e da inveja ruim, certo? Como a gente pode administrar isso? Inveja e ciúmes nem sempre é fácil separar, certo? Ambos os sentimentos pressupõem interações sociais, comparações. A gente é comparado desde o momento que nasce. Ah, esse é mais gordinho que o outro. Ah, na própria enfermaria, né? Nasceu 3 de vez. Um é mais magrinho, o outro é mais gordinho, esse chora mais. Já estamos em comparação, tá? Entre indivíduos são extremamente prejudicadas para as relações, as duas. A inveja, em geral, se refere a uma relação dual, né? O sujeito sente falta de algo que o outro tem. E o desejo que ela não tenha. Então, a inveja ela vai muito nessa relação. Eu quero ter o que o outro tem, certo? E também desejo que ele não tenha mais aquilo. Porque eu tenho que me mostrar superior. Já o ciúme tem a ver com a relação triangulares, né? As relações casal, né? Ou se não tem 2 filhos, os pais com 2 filhos, então vai nessa relação triangular, tem que ter 3 no mínimo aí. E basicamente consiste no medo de perder uma relação para outra pessoa. Eu tenho medo de perder o marido para outra mulher. Eu tenho medo, né, que meu filho goste mais da babá do que de mim. Né? As crianças têm medo de minha mãe gostar mais do outro do que desse. Então, se perpassa no medo de perder. Em ambos os sentimentos existe uma falta. Por isso que são confundidos. Certo? Na inveja a gente sente falta de ter aquilo que o outro tem. Né? E no ciúmes é o medo. Medo de perder algo ou alguém que já possuímos. Já falta algo em você que não possui, mas outro tem. Aí é a inveja. Tá claro isso para vocês? Né? Que o ciúmes é exatamente, eu tenho medo de perder algo a alguém. Aí eu fico naquele medo de faltar. Aquela pessoa não existir mais para mim. Já a inveja, falta algo que você não possui, mas o outro tem. E ambos os sentimentos são exteriorizados de forma muito semelhantes, como, né, a gente vai medo de perder, raiva, traição, segurança, inferioridade, vingança, paranoia. Tem invejas que pode virar paranoia. A pessoa fica tão voltada, ligada no outro 24 horas, que você fica paranoico no outro. Você só vai ficar com aquele sentimento, eu vou ser só feliz quando eu destruir o outro. Quando eu ver o outro na lama, que já é o sentimento mais destrutivo que a gente pode chegar, né, ao alimentar a inveja. Segundo Faust, que tem um psicólogo famosíssimo do comportamento, a inveja provoca o ciúme como contra-reação, como se fossem complementares. Né? Então, assim, quem tem não quer perder, e quem não tem quer obter, né? Ou pelo menos não quer que o outro tenha. Vamos pensar nisso no nosso cotidiano, né? Então, assim, eu me separei, né? A gente se separa. O que acontece com muitos maridos aí, as violências contra as mulheres, vai muito se perpassar por causa disso. Então, se separa, né? O homem traía a mulher, não queria mais, tem outra. Aí a mulher, pronto, chegou a hora, a coragem se separou. Quando ele veio, ele tá lá com a outra mulherzinha dele. Quando ele vê a ex com outro, enlouquece. Enlouquece. Exatamente provocou a inveja e o ciúmes ao mesmo tempo. Por quê? Porque a outra tem agora o que ele não queria que ela tivesse. Ele queria que ela ficasse sozinha, sofrendo. Ele quer estar bem. Mas ele não queria que ela tivesse o que ela está tendo. Isso é inveja. Mas se perpassa, a mulher, vixe, ele está com ciúmes. E ele até imagina também que está com ciúmes. Tá? Então, a gente vai para o outro ponto que é muito interessante, que é a inveja boa e a inveja ruim. Certo? A gente usa a inveja boa, nesse termo, inveja boa. Oh, amiga, eu estou com a inveja boa de você. Né? Para minimizar, né? Exatamente essa imagem, né, da inveja, né? Que é o impacto desse sentimento de inveja. Criamos um fator positivo dessa inveja, né, boa. E eu acredito, sinceramente, eu como pessoa, que pode realmente existir essa inveja
levada pelo sentimento positivo. Como? Costuma ser o combustível ou motivação extra para conquistar sucesso ou atributos que levam à felicidade. Poxa, eu invejo, né, um professor tal de Harvard que fez uma pesquisa recente maravilhosa sobre a mesma pesquisa que eu faço cotidianos de autismo, e fico ali vidrada, assisto todos os vídeos dele, sigo ele no Instagram, estou ali acompanhando tudo dele, mas com uma questão motivacional para mim, o meu crescimento, né? Sem me perpassar assim, que eu quero ser ele, mas eu me inspiro nele, certo? Aí sim a gente pode encarar isso com uma inveja boa, né? Eu tenho alguém na minha família, né, que eu vejo estudar todos os dias, que eu vejo estar ali estudando, se acabando para passar no concurso, né? E eu também estou junto, também quero crescer na vida, e ele consegue, né? Ou primeiro do que eu, e consegue aquele sucesso. E aí eu vejo isso como motivação para eu também não desistir, continuar meus estudos. Olha, ele conseguiu, eu também vou, né? Mas a partir do momento que a gente se afasta dessa questão de motivação, de buscar um sucesso, de inspiração, a inveja ela volta para o seu sentido mais arcaico mesmo, que é o de ter o que o outro tem e o que eu não posso ter. Então, para a psicologia analítica com Jung, qualquer que seja o traço de caráter ou atitude que existe na mente consciente e dominante, o seu oposto reina no inconsciente. É uma teoria bastante básica que eu vou explicar para vocês. É como se assim, tudo que eu tenho na minha consciência, certo? Para Jung, ele acredita, e isso é real mesmo, a gente vê na prática, que a gente tem o inverso dela no nosso inconsciente. Então assim, eu tenho uma atitude, né, de inveja, né? Ou tenho uma atitude de ser boazinha, amável com as pessoas, mas lá no meu inconsciente eu tenho o inverso disso, de ser uma pessoa também ruim, de ser uma pessoa também destrutiva, certo? Que ele fala que a gente tem que provocar isso, e provoca como? Provocando o ser humano, questionando ele, indo atrás, fuçando, trazendo, né? Para o quê? Para ele ganhar habilidades psíquicas de autoconhecimento, certo? E se fortalecer enquanto ser humano. Como é que eu sei de uma coisa desconhecida? Como é que eu vou dominar algo que eu não conheço? Então, quando ele fala, desafia que a gente tem que ter acesso aos nossos lados mais obscuros, é com a intenção exatamente da gente se fortalecer, entendeu? Enquanto estrutura psíquica. Para a gente realmente saber lidar com o que somos. Então, já Bridgerton fala do potencial criativo da inveja, que seria apenas uma das funções estruturantes da psique, podendo atuar de forma criativa e proporcionar o desenvolvimento saudável da personalidade. Ou, pelo contrário, tornar-se fixada e passar a atuar na sombra, de forma inadequada, repetitiva e destrutiva. Então ele fala que a inveja ela pode ter um potencial criativo, que é exatamente voltada para aquela outra definição que eu falei, exatamente de motivação, né, de inspiração, ou realmente ser o inverso. Né? Eu me fixar que eu quero ser tal personagem, tal pessoa, a vida de pessoa, daquela pessoa eu quero ter igualzinha. E isso se tornar minha sombra. Aí eu esqueço realmente minha essência, eu esqueço realmente todos os meus princípios, o que eu estou agora e vivo em função do que eu acredito que é mais interessante. Certo? E o que a gente mais vive hoje em dia é isso. Tá na moda um tênisinho, todo mundo tem que usar o tênisinho. Tá na moda tal jaquetinha, a moda repete muito isso. Certo? E a gente vai, né, repetindo alguns comportamentos, nem se percebe que eu estou invejando aqui. E aí, num artigo a respeito da obra de Gonzalo Fernandes, Lamora fala o seguinte: inveja igualitária, né,
mostra que, diante da possibilidade de que os outros possam ser mais felizes do que nós, é possível assumir uma dessas 3 atitudes. Então, diante da inveja, a gente pode, certo? Assumir 3 atitudes aí. Emulação. Que é isso, emulação? Desejar ser como os outros, agir como eles, possuir as coisas que ele possui, certo? Aquela coisa do repeteco. Eu tenho que ter porque fulano tem. Essa atitude é positiva, pois propulsiona o progresso, o desenvolvimento humano e estimula a competição, certo? Ele encarou como positivo. Resignação. Aceitar nossa real ou suposta inferioridade. Então, assim, me falta algo mesmo. Eu não tenho essas características. Eu não vou conseguir nunca ser fulano. Entendeu? É só uma merda. Eu não vou conseguir nada. Eu não vou conseguir meus objetivos nunca. Aceita a inferioridade dele e pronto, se resigna. Pois ao se conformar, o sujeito deixa de dar uma contribuição para o progresso e o desenvolvimento humano, levando à estagnação. Né? Todavia, não promove a involução. A involução que diz respeito à sua própria evolução. E a inveja, que é desejar que os outros percam aquilo que têm e que gostariam que fosse nosso. Olha a diferença dessa definição para que eu falei lá em cima da evolução. Desejar ser como os outros, agir como eles, possuir as coisas que ele possui, ele caracteriza como isso saudável, que é aquela definição da inveja boa. O amigo, eu quero ser igual a você, eu quero fazer as mesmas coisas. Olha, adorei essa roupa, vou ver lá no shopping também se tem um igual, porque fica legal, soltinha, é boa para trabalhar. É inveja boa. Mas a partir do momento, né, que desejo que os outros percam aquilo que ele tem, é um pensamento destrutivo, né, e que gostaria que fosse nosso. Essa postura é somente negativa, pois leva à involução. O invejoso deseja... Vou tirar aqui. O invejoso deseja o infortúnio e a miséria daqueles que invejam. Quer que aqueles que não são melhores se vejam reduzidos ao seu nível. Então não vai ter evolução nunca. A sociedade em si não ia evoluir nunca se a gente fosse todos esses com esse sentimento da inveja destrutiva. Então a gente apenas vai querer que ele se rebaixe e não aquele pensamento lá de cima, que eu quero progredir, que eu quero ser igual, que eu vou ser tão bom quanto, né? E aí a gente vem fazer esse link da inveja e a sociedade, né? Hoje o que a gente mais vê nas redes sociais é a contribuição, né, do nosso terceiro olho, que é o olho da inveja. A gente tá de olho em tudo, que a gente fica seguindo todo mundo, né? E também todo mundo segue a gente. Então eu não sei quem é que está me seguindo. E eu escuto muito isso, as preocupações das pessoas de ficarem: Juliana, não exponham nada na minha vida social, que eu tenho medo. Eu tenho medo da energia do outro. Eu tenho medo do que o outro vai desejar de mim. Né? Então eu vou vir. E tem enquanto outros que botam até a hora para ir pro banheiro. Eu vou pro banheiro, eu vou para não sei aonde, eu vou viajar para não sei o quê, eu vou não sei aonde. Expõe tudo. Né? Não está errado, certo? É muito mais errado eu me privar com medo do outro do que eu escancarar sobre minha vida. Por quê? Porque o problema da inveja não é meu, é do invejoso. Entendeu? E a gente tem que lembrar muito disso. O problema da inveja não sou eu. O problema da inveja é do invejoso. Se ele está me invejando, o problema é dele. Eu não tenho que ficar na defesa. O que eu tenho que me preocupar diante da inveja? É como eu estou invejando. Então, o invejoso não é uma preocupação para a gente. O olho gordo, né? Essas questões de crença, de que eu tenho que me benzer, sal grosso aqui, não sei aonde. São as crendices. Certo? São crenças que a gente coloca realmente, né, como verdade. Quem acredita em macumba?
Os mais evoluídos vão dizer, em mim não pega. Por quê? Porque sabe que é uma crença. E os menos evoluídos falam, eu estou cheio de, né, só fizeram uma mandiga para mim. Aí fica nisso, e fica naquilo. Porque ele fica alimentando essa crença em si. Né? Então, ele sugere que há 2 parâmetros para a gente analisar a inveja. O ponto de vista competitivo, né, que é útil ser invejado, e o ponto de vista do medo de ser retalhado, que é esse das redes, né? É mais seguro passar despercebido e esconder nossas qualidades. Deixa eu ficar quietinha no meu canto que ninguém está me vendo, né? Deixa eu ficar aqui porque aí pelo menos ninguém bota o olho grande. Não vou mostrar para ninguém, não vou dizer para ninguém, né, que eu tô com isso. Esse projeto aqui é só meu, não vou dizer para ninguém. Eu tô contribuindo para quê se eu esconder só para mim? Lidar com a inveja dos outros é uma tarefa complexa. Não é fácil a gente lidar com a inveja do outro, né? E eu reconheço. Então, quando eu falo o problema da inveja é o invejoso, quando eu jogo a bola para lá, vai ser complexo a gente saber que alguém está nos olhando, está nos perseguindo, está ali fazendo mal contra a gente, está fazendo pecuinha, né? Está fazendo macumba, está fazendo não sei o quê. É horrível a gente saber que alguém está fazendo isso pra gente. Dói, machuca. Os estudos em psicologia social e sociologia sugerem algumas estratégias comumente usadas para se relacionar com pessoas invejosas. Né? Então a gente tem algumas práticas, algumas técnicas para a gente lidar com esses seres invejosos. Né? Então, minimizar nossas próprias qualidades, se eu posso, então eu vou minimizar. Não vou dizer nada, não vou dizer quem eu sou, não vou dizer minhas especializações, eu não vou dizer onde eu estudei, com quem eu estudo, quem me dá orientação, quais os livros que eu leio. Não vou dizer nada. É uma defesa, eu posso fazer isso para minimizar os invejosos. Certo? Valorizar o esforço que tivemos que fazer para conseguir tais qualidades é outra estratégia, então bem melhor. Né? Então eu valorizo os esforços que eu tive, né, para fazer para conseguir minhas qualidades. Então, para eu fazer uma palestra, para eu estar aqui dominando esse, eu tive que estudar 2, 3 dias, uma paradinha de noite, passar mais de 2 horas estudando. Então a gente valoriza os nossos esforços. Elogiar a pessoa que nos inveja, tentando salientar qualidades nela. Então eu sei que fulano me inveja e eu tento provocar nela ela tirar o olho de mim e olhar para ela. Como? Mostrando para ela que ela tem qualidade. Né? Essa é uma das estratégias que a gente, como mais evoluídos, precisamos ensinar o outro. Né? Em vez de ficar na defesa, não vou falar nada, não vou dizer nada para ela, porque ela já está ali só de olho querendo saber. Eu vou lá e digo, fulana, adorei aquela atividade que você fez, você é ótima nisso, você se destaca nisso. Pronto, eu já quebro, certo? O olhar dela somente para mim. E ela começa a se perceber. Por quê? Porque o invejoso, ele acaba esquecendo de si. Ele acaba, né, esquecendo de olhar para si. Porque ele só foca no outro. Ajudar quem nos inveja, tentando dar a ela algo de bom. Então é outra das estratégias que a gente pode ter para lidar com pessoas invejosas. Esconder nossas qualidades sob uma pretensa humildade, uma modéstia. A gente também pode usar aquela figurinha de modéstia, de humildezinho, né? Para esconder nossas qualidades. É um outro mecanismo de defesa para lidar com os invejosos. Socializar nossos ganhos egóicos. Aí eu vou fazer uma live hoje à noite, né? Falando todos meus cursos, falando tudo o que fiz, como foi minha noite, minhas conquistas, meus prêmios, né? Mostrando como nossas qualidades ajudam outras pessoas. A gente, hoje atendi 20 pessoas, a gente saiu maravilhosa do meu consultório, não sei o quê. Da mesma forma de se defender, né? Contra os invejosos. Ficar em alta o tempo todo. Quando a gente vê palestra desses youtubers famosos, desse pessoal que está na rede, famosos, né? Padre Fábio, o
Klinger, que é um psicólogo muito famoso, Karnal, eles sempre falam que a rede deles sociais é lotada de elogios, muitos seguidores, mas também é lotada de perseguidores, lotada de pessoas invejosas que estão ali só para perseguir. As nossas redes sociais também. Se a gente for parar para pensar, pode ter muita gente ali só de cutuco, olhando ali sua vida e seguindo. Mas é um problema nosso, eu tenho que ficar atento a isso, uma paranoia de quem é que está me seguindo, de quem é que está me perseguindo, quem é que está olhando minha vida. É possível a gente acompanhar a vida do outro todinha. E eu falo, tem gente que não tem o que fazer, que fica realmente olhando a vida do outro. Ser invejada, enfim, é uma posição existencial ambígua. Ao mesmo tempo em que representa uma forma solitária de reasseguramento, mais-valia, pode acabar gerando também o isolamento. Por isso que vem os prejuízos para a nossa convívio social. Porque ao mesmo tempo que eu posso, representar esse reasseguramento, uma questão de valia, eu ser alguém almejado, alguém que sou exemplo para outras pessoas, eu também posso ter a postura, que eu acabei de falar agora, do isolamento. Eu ficar na minha, me esconder, não dizer nada dos meus planos, e eu acabo entrando numa carência de pares simétricos, com quem compartilhar a minha alegria. Então eu compro um carro novo, mas não vou poder compartilhar com ninguém. Tenho que esconder, não posso dizer. Entendeu? Eu ganhei um prêmio e eu não vou dizer para ninguém, para não ter energia ruim. Deus me livre alguém saber. E aí a gente acaba entrando nesse sentimento, se afastando das interações sociais e de momentos de alegria. A inveja é um fenômeno humano, universal, que eu falei para vocês. Então todos têm o sentimento da inveja, Então, no futebol, os argentinos têm inveja dos brasileiros. Não é que a gente joga melhor que eles. Nas Olimpíadas a gente tem inveja dos alemães que ganham os ouro todo dia, na Rússia. A gente tem inveja. É atemporal. Não é, talvez eu não tenha inveja o dia todo, não tenho inveja o mês todo, não tenho inveja o tempo todo. Ele é atemporal. Eu posso ter inveja hoje, amanhã. Talvez não. Ele é atemporal. E também inevitável. E agora? É inevitável. Faz parte da estrutura do psiquismo humano e atua sobre a cultura humana e sobre nossa organização social. A forma, entretanto, de lidar com esse sentimento varia de acordo com o equilíbrio emocional e a autoavaliação que cada um de nós faz de suas qualidades, capacidades, merecimentos diante da circunstância da vida. Então a gente chegou no ponto crucial, o segredo. Entendeu? E repasso nessa simples frase que eu falei, O problema da inveja não é inveja, é o invejoso. Não tem que preocupar com a inveja. O invejoso que tem que se preocupar com ela, porque é como a gente lida com esse sentimento, E varia de acordo com o equilíbrio emocional que eu tenho de lidar com isso. Então, vai ser inevitável sentir inveja, de alguém que tem uma oratória melhor que eu, que tem um corpo mais bonito que eu, entendeu? Que tem uma casa mais bonita que eu, vai ser inevitável. Mas o que vai me diferenciar nessa minha relação com a inveja? É exatamente o meu equilíbrio emocional, minha autoavaliação, meu autoconhecimento para lidar com isso. E aí, segundo o Espiritismo, a virtude, que é algo extremamente de mais importância que a gente tem quando a gente estuda o Espiritismo, é uma qualidade primária. Aí isso sim é primário, é de todos nós. Vem lá do espírito. Vem de outras vidas. A gente já traz, já nasce. Um atributo, uma característica variável em função do nível evolutivo do espírito. O sujeito pensante que sente, reflete e age. A virtude é uma propriedade moral adquirida, conquistável.
Então, é uma responsabilidade minha agora de trabalhar essa minha virtude. Porque, segundo Kardec, aqueles que a possuem, adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A inveja é uma imperfeição nossa, enquanto ser humano. Então, eu tenho que trabalhar só a minha inveja? Não, eu tenho que trabalhar minhas virtudes. Porque é ela que vai me ajudar a me livrar pouco a pouco das minhas imperfeições. Trabalho, solidariedade e tolerância, o lema que Kardec adotou para si, se constitui, em termos sintéticos, uma atitude entusiasta e viril diante da vida. Sentimentos viciosos como a inveja, o orgulho, a hipocrisia, tende durante os outros, se esvai, tende a se diluir, se desfazer, se reordenar diante do processo de transformação moral que o Espiritismo propõe na incessante busca da sabedoria e da virtude. Então, nossa incessante busca exatamente dessa virtude, né, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, é o que nos vai realmente auxiliar na tentativa de diluir, de reordenar esses sentimentos viciosos que a gente traz, que são inevitáveis. Eu não posso evitar, mas eu posso trabalhar exatamente minha sabedoria, minha virtude, para quando eu estiver diante de uma inveja, eu ter mecanismos emocionais, psíquicos e espirituais de evolutivo para lidar com isso. De criar barreiras, defesas. Então, a sabedoria, que é exatamente a questão do autoconhecimento, né, e reconhecimento, nos ajuda a aumentar o nosso valor. Autoestima, porque o invejoso, se você for observar, ele tem baixa estima, porque ele quer ter o do outro. Contemplar nossos próprios desejos e se abrir para a riqueza da vida. Então, assim, eu começo a não olhar a vida do outro e eu vejo, poxa, aqui é tão mais simples, né? O jardim do outro, né? E o meu aqui, tão pequenininho, mas é tão mais bonito. Eu posso fazer tanta coisa aqui. E haverá mais compaixão por si mesmo e por todo mundo que luta para ter a melhor vida que pode. Certo? Então, assim, que nem mais uma vez eu falei, não vamos nos preocupar no invejoso, se defender dele. Não. É ainda se voltar para si novamente. É a gente ficar nessa busca incessante, né, de nossas virtudes, né, do nosso amor próprio, do autoconhecimento. Se olhar no espelho e dizer, poxa, hoje eu tive inveja. Reconhecer que a gente não para pra olhar, poxa, eu senti inveja. E o que eu estou fazendo para não sentir isso? Eu me preocupo muito mais no que eu provoquei no outro. É porque eu estava muito bonita. Aí eu me provoco com um mecanismo de defesa, do que eu dizer, poxa, mas eu senti inveja. E aí, para a gente concluir, eu trouxe exatamente que é um mantra, né, que se a gente começar a repetir realmente, inveja, sinto muito por eu ter sentido inveja de você. Inveja, me perdoe por ter sentido você. Inveja, eu te amo, porque ela faz parte de mim, das minhas imperfeições. E a partir do momento que eu aceito, fica muito mais fácil eu amar. A partir do momento que eu respeito, é possível ter o amor. Você ama o que você não respeita? A gente ama o que a gente não respeita? Não ama. A gente fica o tempo todo brigando para nossos filhos nos amar. Me ame, diga que me ama. Pro marido, me ama, eu te amo. E a gente não respeita nossos filhos. A gente trata eles mal, a gente não obedece os ritmos deles. A gente trata eles como adultos, a gente trata eles como os ignorantes, a gente não respeita eles. E a gente não ensina eles a nos respeitar. A gente só quer que eles nos amem. E aí chega lá na frente, nossos filhos nem nos respeitam, nem nos amam. Então eu tenho que amar
aquilo que eu tenho de ruim também. Porque eu tenho que respeitar isso. E sou grato. Porque com isso eu pude aprender tanta coisa. Com isso eu pude evoluir. Com isso eu pude deixar marcas. Com isso eu estou preparada para um outro plano evolutivo. Então lembre dessas 4 palavrinhas hoje. Esqueça da inveja. E lembre dessas 4 palavrinhas hoje. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. E sou grato. Boa noite.